Antártica, um vasto deserto de gelo, o lugar mais frio, ventoso e seco da Terra. Este continente congelado, localizado no ponto mais meridional do nosso planeta, possui um fascínio místico. É uma terra de extremos, onde a vida se agarra à existência diante do frio implacável. Durante séculos, a Antártica tem cativado a imaginação de exploradores, cientistas e sonhadores. Suas planícies geladas e geleiras imponentes escondem um tesouro de conhecimento científico. A história do nosso planeta está congelada em seu gelo, e estudar este ambiente único fornece informações valiosas sobre o passado, o presente e o futuro da Terra. A Antártica é um continente de contradições. É um lugar de imensa beleza e crueldade imperdoável. Uma terra de silêncio e tempestades poderosas. Apesar de sua distância e condições extremas, a Antártica desempenha um papel crucial no ecossistema global. O destino desta vastidão gelada está entrelaçado com o nosso. À medida que o planeta aquece e o gelo derrete, as consequências serão sentidas muito além das costas deste continente congelado. Localizada quase inteiramente ao sul do Círculo Polar Antártico, a Antártica é um continente de superlativos. Possui a temperatura mais baixa já registrada na Terra, 89,2 graus Celsius, ou 128,6 graus Fahrenheit. Os ventos podem atingir força de furacão, uivando pelas planícies geladas a velocidades superiores a 320 km por hora. O continente é dividido em duas regiões distintas, Antártica Oriental e Antártica Ocidental. A Antártica Oriental é maior e mais fria, coberta por uma enorme camada de gelo que tem em média mais de 2 km de espessura. A Antártica Ocidental é menor e geologicamente mais ativa, com uma camada de gelo mais fina e numerosas ilhas. A precipitação na Antártica é mínima, caindo principalmente como neve. Essa queda de neve ao longo de milênios construiu a enorme camada de gelo que cobre a maior parte do continente. Na verdade, a Antártica detém cerca de 90% do gelo do mundo e cerca de 70% de sua água doce. Apesar de suas condições adversas, a vida encontra um caminho na Antártica. O Oceano Antártico que rodeia o continente é repleto de krill, um pequeno crustáceo que forma a base da cadeia alimentar da Antártica. Essas criaturas minúsculas são uma fonte vital de alimento para pinguins, focas, baleias e aves marinhas. Os pinguins são talvez os habitantes mais emblemáticos da Antártica. Essas aves não voadoras são perfeitamente adaptadas à vida dentro e ao redor da água, com seus corpos hidrodinâmicos e penas grossas e isolantes. Os pinguins imperadores, a maior das espécies de pinguins, se reproduzem durante o rigoroso inverno antártico, amontoando-se para se aquecer e revezando-se na incubação de seus ovos. As focas são outro grupo de animais que prosperam no ambiente antártico. As focas de Weddell, por exemplo, desenvolveram a capacidade de ficar submersas por longos períodos, mergulhando fundo sob o gelo para caçar peixes e lulas. A Antártica é um laboratório científico como nenhum outro. Seu ambiente intocado e condições únicas oferecem aos pesquisadores oportunidades incomparáveis para estudar uma ampla gama de disciplinas, da climatologia e glaciologia à astronomia e astrofísica. Os núcleos de gelo perfurados na camada de gelo da Antártica fornecem um registro detalhado da história climática da Terra, que remonta a centenas de milhares de anos. Ao analisar as bolhas de ar presas no gelo, os cientistas podem rastrear as mudanças na composição atmosférica e nas concentrações de gases de efeito estufa ao longo do tempo. A Antártica também abriga alguns dos telescópios mais poderosos do mundo. A atmosfera seca e estável acima do continente fornece clareza excepcional para observações astronômicas, permitindo que os astrônomos perscrutem o espaço profundo e estudem galáxias distantes. Seção 5.
Uma história de exploração. Durante séculos, a Antártica permaneceu um continente oculto, envolto em mistério e especulação. Foi apenas no início do século XIX que os exploradores começaram a penetrar o véu gelado que cercava esta terra austral. O explorador britânico James Cook foi o primeiro a cruzar o Círculo Polar Antártico em 1773, embora ele não tenha avistado o próprio continente. Em 1820, várias expedições alegaram ter avistado o continente antártico, mas foi somente em 1840 que a existência do continente foi definitivamente comprovada pelo explorador francês Jules Dumont d'Urville. O início do século XX testemunhou uma corrida ao Polo Sul, culminando nas famosas expedições de Roald Amundsen e Robert Falcon Scott. Amundsen, um explorador norueguês, chegou ao Polo Sul primeiro, em 14 de dezembro de 1911. Scott e sua equipe chegaram 5 semanas depois, mas tragicamente morreram em sua jornada de volta. Seção 6. O Tratado da Antártica e sua importância. Após o Ano Geofísico Internacional de 1957-1958, que viu um aumento na pesquisa científica na Antártica, 12 países assinaram o Tratado da Antártica em 1959. Este tratado, que entrou em vigor em 1961, designa a Antártica como um continente dedicado à paz e à pesquisa científica. O Tratado da Antártica proíbe atividades militares, mineração e explosões nucleares no continente. Também promove a cooperação científica internacional e incentiva o compartilhamento de dados de pesquisa. O tratado tem sido um sucesso retumbante, fomentando a colaboração e garantindo que a Antártica permaneça um lugar de paz e descoberta científica. Seção 7. Antártica e mudanças climáticas. A Antártica está na linha de frente das mudanças climáticas. À medida que as temperaturas globais aumentam, a camada de gelo da Antártica está derretendo a uma taxa alarmante, contribuindo para o aumento do nível do mar em todo o mundo. As consequências do derretimento dessa camada de gelo são de longo alcance. O aumento do nível do mar ameaça comunidades costeiras em todo o mundo, aumentando o risco de inundações e erosão. A perda de gelo também afeta as correntes oceânicas, os padrões climáticos e os ecossistemas marinhos. O derretimento da camada de gelo da Antártica é um lembrete gritante da urgência de lidar com as mudanças climáticas. A redução das emissões de gases de efeito estufa é crucial para diminuir a taxa de derretimento do gelo e mitigar os piores efeitos das mudanças climáticas. Seção 8. Nossa responsabilidade para com o continente congelado. A Antártica, embora remota, não está imune aos impactos das atividades humanas. A poluição, as mudanças climáticas e a introdução de espécies invasoras representam ameaças a este ecossistema frágil. Temos a responsabilidade coletiva de proteger a Antártica para as gerações futuras. Isso inclui apoiar acordos internacionais como o Tratado da Antártica, reduzir nossa pegada ambiental e defender políticas que abordem as mudanças climáticas. A educação e a conscientização também são vitais. Ao aprender sobre a Antártica, sua importância e as ameaças que enfrenta, podemos inspirar ações para conservar esta parte única e insubstituível do nosso planeta. Seção 9. Conclusão. Um futuro congelado? O futuro da Antártica está na corda bamba. As decisões que tomamos hoje determinarão o destino deste continente gelado e seu impacto no sistema climático global. Continuaremos por um caminho de práticas insustentáveis, levando ao aumento do derretimento do gelo e consequências irreversíveis? Ou escolheremos um rumo diferente que priorize a conservação, a sustentabilidade e a preservação desta região selvagem intocada? A resposta está em cada um de nós. Ao abraçarmos nosso papel como guardiões do planeta, podemos garantir que a Antártica permaneça uma terra de maravilhas, descobertas e esperança para as gerações vindouras.